Muitas pessoas passam a vida inteira tentando dominar o mundo exterior, lutando contra circunstâncias e tentando mudar as outras pessoas, sem saber que a verdadeira chave para a mudança está em um território que elas ignoram: a própria estrutura de seus pensamentos. O que dizem sobre Napoleon Hill ser apenas um autor de técnicas de autoajuda está incompleto. A essência do que ele descreveu toca diretamente na lei da semeadura e no poder da mente que o Criador depositou em cada ser humano. Se você sente que seus pensamentos são como poços agitados que te impedem de avançar, saiba que essa clareza mental que você busca não é obra do acaso, mas um cultivo diário que começa agora. Se você crê que sua mente pode ser um instrumento de renovação e deseja caminhar em vitória, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se para fortalecer esse propósito a cada dia. Pense comigo. A Bíblia nos ensina, em Provérbios, que como um homem pensa em sua alma, assim ele é. Não é uma sugestão, é uma lei de funcionamento da vida. Napoleon Hill, observando os homens mais bem-sucedidos de sua época, notou que a diferença não estava no talento bruto, mas na disciplina de focar a mente em uma direção única por períodos constantes. Durante 7 dias, se você decidir limpar o solo da sua mente, retirando as ervas daninhas da dúvida, do medo do fracasso e da vitimização constante, você verá uma mudança real na forma como sua rotina se desenrola. A mente não foi feita para ser um depósito de lixo mental e ansiedade. Ela foi desenhada para executar o propósito para o qual foi projetada quando está em alinhamento com a verdade. Respire fundo agora. Não importa o caos que aconteceu nas últimas 24 horas. Hoje é um momento de reconfiguração. Muitos tentam mudar seus resultados sem mudar a fonte, que é a mente. A ideia de que isso não é para mim, ou que eu já tentei de tudo, são apenas bloqueios que a sua própria mente coloca para evitar que você saia da zona de conforto. Entenda uma coisa: a sua mente não discute ordens, ela obedece ao foco que você alimenta. Se você alimentar o medo, ela trabalhará para te proteger do desconhecido através da estagnação. Se você alimentar a visão clara e a disciplina da palavra, ela trabalhará para abrir caminhos que antes pareciam intransponíveis. O primeiro passo é admitir que até aqui sua mente tem trabalhado contra você através da dispersão. A falta de foco é o maior inimigo da realização. Quando você decide que, nos próximos 7 dias, não deixará que nenhum pensamento de derrota permaneça por mais de alguns instantes, você começa a exercer autoridade. Talvez você questione: será que é possível mesmo mudar anos de hábitos mentais em uma semana? A resposta curta é que uma semana é o suficiente para quebrar o ciclo de inércia. O segredo de Hill não é a mágica do pensamento positivo superficial, mas a aplicação constante do objetivo definido. A mente humana é como um jardim. Se você não plantar o que deseja colher, o ambiente tratará de encher o solo com espinhos naturalmente, sem que você precise pedir. Para que esses 7 dias tragam um resultado real, você precisa substituir a crença de que seu pensamento é algo sobre o qual você não tem controle. Isso é uma mentira que mantém muitas pessoas acorrentadas. A Bíblia instrui sobre levar cada pensamento cativo à obediência de uma visão elevada. Cada vez que uma preocupação surge, ela tenta sequestrar sua atenção. Seu trabalho durante esta semana de prova é monitorar seu estado mental com o rigor de quem vigia a entrada da própria casa. Se alguém estranho tentasse entrar na sua sala, você permitiria? Por que então permitir que pensamentos de ruína, de inveja ou de desvalorização habitem o seu pensamento durante o dia inteiro? Existe uma técnica poderosa que Hill observava nos líderes de grandes impérios, que é a visualização aliada à gratidão.
Não se trata de fantasiar o impossível, mas de fixar a mente na possibilidade daquilo que é verdadeiro e nobre. Quando você dedica os primeiros minutos da manhã para alinhar o que sua mente vai perseguir, você remove a necessidade de reagir ao mundo durante o dia. A maioria das pessoas acorda e deixa que o telefone, as notificações e os problemas alheios definam o norte mental do seu dia. Isso é entregar o controle da sua vida para o externo. Mudar isso em 7 dias exige que você se torne o vigia do seu início de manhã. Silencie o ruído, escolha um objetivo claro e inicie o dia declarando que sua mente está protegida contra a instabilidade. Outra objeção comum é o cansaço. Muitos dirão que estão exaustos demais para vigiar os pensamentos. O ponto de virada aqui é entender que o esforço de controlar o pensamento é menor do que o desgaste de carregar a ansiedade por 12 horas seguidas. O peso da preocupação é exaustivo. A disciplina do foco é revigorante. Você não está gastando energia, você está economizando o seu recurso mais precioso. Nestes próximos 7 dias, observe o efeito físico desse treinamento. Você dormirá melhor, não porque o problema sumiu, mas porque sua mente não está mais rodando em círculos, tentando resolver o impossível quando você deveria estar em repouso. Vamos falar sobre o poder da insistência. Um dos maiores problemas é que as pessoas desistem no 3º ou 4º dia. A mente, acostumada com a desordem, vai lutar para retomar o controle do caos. Ela vai criar uma sensação de desconforto, um desejo de voltar ao hábito antigo. Entenda que esse desconforto é apenas o sinal de que a mudança está ocorrendo. É como um músculo que começa a doer no treino. Sem a resistência, não há fortalecimento. Napoleon Hill enfatizava que o desejo precisa ser convertido em uma convicção, e a convicção só nasce da repetição constante da mesma ideia. Pare e pense agora. Se você soubesse que cada pensamento que você cultiva hoje terá um impacto direto nos próximos 7 dias, você teria a mesma facilidade em pensar nas coisas que tem pensado? A resposta honesta quase sempre é não. A vantagem de fazer isso por um período determinado de uma semana é que ela cria um horizonte palpável. 7 dias não é uma eternidade. 7 dias é um ciclo que você pode gerenciar. Ao final desses dias, o que você descobrirá é que o hábito de vigiar sua mente já se tornou uma segunda natureza, tornando desnecessário o esforço que hoje parece tão colossal. Existem 4 pilares que sustentam esse domínio da mente. O primeiro é a substituição imediata que explicamos, que é trocar um pensamento negativo por um positivo assim que o identificamos. O segundo pilar é a ancoragem através da palavra. Aquilo que você verbaliza tem força. Se você reclama, você expande a realidade do problema. Se você declara a promessa, você expande a realidade da saída. O terceiro pilar é a desconexão seletiva, retirando de sua rotina o que alimenta a ansiedade desnecessária. Notícias de tragédias sem propósito, pessoas que só semeiam discórdia, conteúdos que apenas poluem sua consciência. O quarto pilar é o registro. Escreva o que você quer ver acontecer, não como uma carta para o Papai Noel, mas como um projeto de engenharia para a sua vida, detalhando onde quer chegar e o que fará para chegar lá. Agora, veja o que acontece no meio desse processo. A descoberta de que você é muito mais forte do que as circunstâncias que te rodeiam. A maioria das pessoas passa a vida sentindo-se pequena diante do tamanho dos problemas. Mas quando você começa a dominar sua mente, o tamanho do problema começa a encolher em relação à sua capacidade de lidar com ele. O problema não mudou de tamanho. Foi você quem cresceu ao assumir a liderança dos seus pensamentos. É aqui que entra o aspecto da persistência. Hill dizia que o fracasso raramente é falta de habilidade.
Quase sempre é falta de persistência em manter a mente no curso certo diante das inevitáveis interrupções da vida. Sinta a responsabilidade disso. Cada momento de distração é um momento de desperdício do seu potencial. A técnica dos 7 dias é, na verdade, um laboratório. Ao final desse período, você não será a mesma pessoa. Sua mente, antes um território selvagem e indisciplinado, terá aprendido a trabalhar como uma serva do seu propósito. Note como o seu corpo reage a essa nova postura. Há menos tensão nos ombros, menos azia, menos a sensação de que o coração vai disparar por qualquer nota de incerteza. Isso ocorre porque o seu sistema nervoso acompanha o comando que a sua mente envia. Se você ordena calma e foco, o corpo é forçado a relaxar e a se preparar para a ação produtiva. Cuidado com a autossabotagem. Muitas pessoas iniciam esse processo com ânimo, mas chegam na metade da semana e começam a duvidar se o exercício faz sentido. Elas começam a procurar desculpas lógicas para abandonar a disciplina. A desculpa mais comum é: isso não é bíblico, ou isso é apenas lei da atração. Contudo, o que estamos tratando aqui é da mordomia da sua própria consciência. Se Deus nos deu o poder de decidir o que vamos pensar, é nossa responsabilidade governar esse poder. Fugir dessa responsabilidade sob a desculpa de uma falsa espiritualidade passiva é um erro que custa muito caro. O domínio próprio é um fruto que devemos cultivar e ele começa na nossa mente. Você deve estar se perguntando: como saber se estou no caminho certo durante esse percurso? A medida é a sua paz interior. Não a paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem ao seu redor, mas a paz que excede a compreensão, que existe justamente porque você confia no lugar onde colocou o seu foco. Se a sua mente está em alinhamento, a confusão diminui e a clareza sobre o próximo passo, por menor que seja, começa a surgir. A clareza é o primeiro presente de quem domina seus pensamentos. Quando você sabe o que quer e para onde vai, os obstáculos deixam de ser paredes e passam a ser desafios de travessia. Considere o tempo de forma diferente nestes 7 dias. Em vez de perguntar quanto tempo falta para o dia acabar, pergunte-se quanto tempo você ainda tem para realizar uma tarefa com excelência. A mudança de perspectiva é instantânea. O tempo torna-se um aliado e não algo que você deseja que passe rápido para se ver livre de um problema. A mente disciplinada entende que o presente é o único lugar onde a ação acontece. O passado já foi, o futuro ainda não existe. Tudo o que você tem é o poder de decidir o que vai pensar e fazer agora. Isso por si só é a essência do sucesso que Hill tanto descreveu. Por vezes, seremos testados. Situações surgirão para convidar a sua mente a entrar no desespero. Se você tem um conflito familiar, uma dívida a pagar ou uma incerteza no trabalho, o seu cérebro, condicionado pelo medo, vai querer te jogar para o futuro onde o pior cenário acontece. É aqui que o exercício dos 7 dias ganha todo o sentido. Você interrompe o filme que sua mente tenta passar do pior cenário possível e insere a cena da solução. Você não ignora o problema, você altera o seu ângulo de visão sobre ele. Em vez de olhar para o obstáculo como algo que te define, você olha como um desafio que precisa ser superado com a inteligência que você está treinando para usar. Imagine que seus pensamentos são como sementes que você planta diariamente. Algumas sementes produzem frutos em poucos dias, outras levam tempo, mas todas produzem frutos. Se você plantar pensamentos de derrota, a colheita será a paralisia. Se plantar pensamentos de iniciativa e fé, a colheita será a abertura de portas.
A grande maioria das pessoas está colhendo hoje frutos de uma semeadura desatenta, plantando qualquer pensamento de medo que lhes foi incutido pela mídia ou por pessoas ao redor. Mudar esse padrão em uma semana é como trocar a rota de um navio. No começo, o ângulo parece pequeno, quase invisível, mas ao final de uma milha de distância, o destino final é completamente diferente da rota que você estava seguindo. Seja implacável com a sua própria mente. Não aceite a ideia de que você é um refém das suas emoções. As emoções são reações químicas aos pensamentos que você escolheu cultivar. Se você se sente ansioso, é porque sua mente escolheu cultivar o medo. Mude o foco para a gratidão ou para a resolução do problema e, em poucos minutos, a emoção de medo começará a diminuir. Não é magia, é a fisiologia do cérebro respondendo à sua liderança. Você é o capitão do seu navio. Até agora, talvez você tenha deixado que as ondas do mar dirigissem o timão. Nestes 7 dias, você assume a posição de comando, quer o mar esteja calmo ou agitado. Dê valor ao que você consome. Tudo o que entra pelos seus olhos e ouvidos alimenta o terreno mental que você está cultivando. Se você quer ter pensamentos de sucesso, de paz e de clareza, você não pode alimentar sua mente com o lixo que preenche as redes sociais ou conversas de reclamação. A Bíblia nos dá uma ordem clara: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que tem boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso deveis pensar. O exercício dos 7 dias nada mais é do que aplicar essa ordem prática de Paulo em sua vida, testando a eficácia dela em suas decisões diárias. A sabedoria não é apenas conhecer o texto, é viver o que está escrito. Note um detalhe importante. A mente que se mantém no foco não é uma mente rígida, é uma mente atenta. Existe um lugar entre a rigidez do controle excessivo e a passividade do abandono, onde reside o verdadeiro poder. O lugar onde você decide o que merece sua atenção e descarta o que não contribui para a sua visão. É um estado de alerta constante, mas suave. Um vigia não fica gritando o dia todo, ele observa e entende o que acontece ao seu redor, agindo apenas quando necessário. Aprenda a ser esse observador da sua mente. Quando um pensamento chegar, pergunte-se: isso me ajuda a chegar onde preciso ir ou apenas me drena energia? Se não ajuda, descarte sem remorso. Existe uma recompensa oculta que muitas pessoas percebem apenas no final do 5º ou 6º dia: a reconquista da própria identidade. Quando você para de permitir que pensamentos alheios e medos externos ditem o que você é, você acaba encontrando a voz autêntica que estava abafada. Você começa a perceber que tem talentos que não usava por estar ocupado demais pensando em problemas. Você começa a se ver com a dignidade que o Criador te deu, não com a lente distorcida da sua insegurança ou da opinião de outros. Essa é a verdadeira liberdade. É o resultado natural de limpar o ambiente onde a sua alma opera todos os dias. A prática dos 7 dias é, na verdade, uma porta. Ela foi desenhada para romper a barreira do não consigo e mostrar para o seu sistema interno que sim, você consegue. Depois de 7 dias de controle deliberado, o 8º dia não será um retorno ao caos, será o início de um novo padrão. Você terá estabelecido que a autoridade sobre o que se passa na sua mente pertence a você, auxiliado pela graça de Deus que te dá o autocontrole. Esse experimento mental transforma a sua vida cotidiana, tornando os problemas menores, as oportunidades mais visíveis e a sua caminhada muito mais firme. É um convite para deixar de ser passageiro da sua própria vida e assumir o assento do motorista. Você pode se sentir tentado a pular etapas, a pensar que já entendeu tudo e que não precisa seguir os 7 dias de observação. Cuidado!
O conhecimento é apenas o potencial. A ação é que gera o resultado. Ler ou ouvir sobre algo não é o mesmo que exercitá-lo. Hill dizia que o conhecimento não é poder. O conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna real quando é aplicado com insistência. Por isso, a proposta é uma experiência de ação. Aplique-a, viva, teste as fronteiras da sua capacidade mental e veja por si mesmo se, ao mudar a semente do seu pensamento, a colheita da sua realidade cotidiana não começa a se transformar. Isso exige coragem. A coragem de ser o responsável pelo seu próprio destino, entendendo que a sua mente trabalha a seu favor no momento em que você decide exatamente o que ela deve produzir. Muitas vezes, a resistência que você sente ao tentar implementar esse novo padrão de pensamento não vem de um erro de cálculo, mas de uma armadilha sutil. A crença de que você precisa mudar tudo de uma vez. As pessoas falham em transformar suas realidades porque olham para o topo da montanha e desistem antes do primeiro passo, achando que a disciplina mental é um esforço sobre-humano. Mas pense na natureza. Uma semente não se torna uma árvore gigantesca em um único instante. Ela precisa de um ambiente controlado, de solo preparado, de água e sol, na medida certa todos os dias. O seu subconsciente funciona exatamente sob as mesmas leis de cultivo. Se você despeja medo, dúvida e autocrítica o dia inteiro, não pode esperar colher segurança e foco. O que proponho não é uma reforma radical que exige que você se isole do mundo, mas uma atenção deliberada ao fluxo das suas ideias durante o período de 7 dias. Imagine, por exemplo, alguém que acorda todas as manhãs com a sensação de estar atrasado ou sendo perseguido pelas tarefas. A primeira coisa que essa pessoa faz, antes mesmo de sair da cama, é revisar mentalmente uma lista de falhas e urgências. Esse hábito, repetido por anos, criou uma rodovia mental pavimentada para o estresse. Mudar isso em 7 dias não exige que essa pessoa pare de trabalhar ou ignore suas responsabilidades. Exige apenas que, ao despertar, ela substitua o primeiro pensamento de derrota por uma afirmação consciente de propósito. É uma troca simples. Ao fazer isso, o cérebro recebe um comando novo. Ele deixa de varrer o horizonte buscando perigos e passa a buscar soluções. Essa pequena diferença, aplicada repetidamente, é o que Hill chamaria de domínio da faculdade mental. Você não está lutando contra a realidade, está ajustando a lente pela qual a observa. Considere agora a questão da opinião alheia. Quantas vezes você já abandonou um plano, um projeto ou uma mudança de comportamento apenas porque sentiu que o olhar de alguém próximo trazia desaprovação? A mente humana tem uma tendência arcaica de buscar aceitação social como forma de sobrevivência. Antigamente, ser expulso do grupo significava morte, então faz sentido biológico querer se ajustar. Porém, no mundo moderno, essa mesma função te impede de alcançar o seu potencial. Durante esses 7 dias, a sua missão é observar quando você está tomando decisões baseadas no medo do julgamento alheio. É um exercício de honestidade brutal. Quando você percebe o pensamento de insegurança surgir, você tem a oportunidade de escolher. Essa opinião alheia é factual ou é apenas um reflexo do medo que aquela pessoa tem de si mesma? Ao identificar a origem do pensamento, ele perde o poder de te paralisar. Existe um mecanismo muito interessante na forma como o nosso cérebro prioriza informações. O que chamamos de sistema de ativação reticular funciona como um filtro. Se você nunca pensou seriamente em como a sua mente trabalha a seu favor, o seu filtro está configurado para o padrão básico, focar apenas no que é perigoso, negativo ou que confirma os seus erros passados. Quando você decide, por meio dessa prática de 7 dias, direcionar a sua atenção,
você está literalmente reprogramando esse filtro. Você começará a notar portas que sempre estiveram abertas, mas que você nunca viu porque estava ocupado demais olhando para o chão. Não é mágica, é foco deliberado. A Bíblia já nos orientava sobre isso ao dizer que devemos ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro, honesto, justo e puro. Ao filtrar os pensamentos indesejados, você está, de fato, fazendo uma faxina na estrutura da sua própria percepção. Muitos me perguntam se esse exercício funciona para quem está enfrentando problemas graves ou situações de escassez extrema. A resposta está na essência da resiliência. A forma como você interpreta a adversidade determina a rapidez da sua saída dela. Alguém que encara um problema financeiro apenas como fim da linha paralisa a sua capacidade criativa. Alguém que encara o mesmo problema como uma lição de gestão aciona o motor cerebral para encontrar rotas de saída. A circunstância externa pode não mudar de imediato com um único pensamento, mas a sua disposição para agir muda instantaneamente. E é a sua ação, guiada por uma mente focada e não por uma mente atordoada, que eventualmente vai mudar a circunstância externa. Não subestime a força de uma clareza mental absoluta em tempos de caos. Você pode estar se questionando agora se esse processo exige que você seja uma pessoa insensível, que ignora a realidade dura do dia a dia. Pelo contrário, assumir o controle da mente significa ser mais consciente, não menos. Significa parar de se enganar com ilusões e parar de se torturar com lembranças. Significa olhar para a conta a pagar, olhar para a dificuldade no relacionamento, olhar para o desafio profissional e dizer: eu reconheço isso, mas não vou permitir que isso dite o meu valor ou o meu futuro. É a maturidade de quem entende que o pensamento é o precursor de todas as obras. Antes de qualquer construção ser erguida, ela existiu no plano da mente. Antes de qualquer vitória ser celebrada, ela foi decidida internamente. Se a sua mente está habituada à derrota, você não alcançará nada de frente, por mais que o seu esforço físico seja hercúleo. O esforço deve ser alinhado com a direção do pensamento. Por falar em direção, reflita sobre as distrações. Vivemos na era do barulho constante. Nunca antes na história fomos tão bombardeados por estímulos que pedem o nosso foco. Se você não toma a rédea do seu fluxo mental, você está entregando o controle de quem você é para o algoritmo, para as mídias, para a agenda das outras pessoas. O hábito de observar os seus pensamentos durante esses 7 dias é, acima de tudo, um ato de recuperação de território. Você está reivindicando o espaço que é seu. Toda vez que você percebe que está viajando em preocupações inúteis sobre o amanhã, você traz o pensamento de volta para o agora, para o que você pode controlar hoje. É um exercício de soberania pessoal. Cada vez que você faz essa correção, um novo caminho neuronal é fortalecido. Você está construindo músculos mentais que antes estavam atrofiados pela negligência. Pense comigo, qual é o custo de continuar operando no piloto automático? O custo é ver os anos passarem, sentindo que você poderia ter chegado muito mais longe, mas que algo interno sempre te puxou para trás. O custo é o cansaço mental que não passa com o sono, porque a sua mente nunca desliga de problemas que nem existem ainda. O custo é viver a vida por meias medidas. Quando você entende a mecânica sugerida por Hill, a ideia de fazer isso por 7 dias parece um investimento irrisório perto do retorno que uma vida sob comando pode te dar. É a diferença entre um barco à deriva, sendo jogado pelas ondas do oceano, e um barco com um capitão que sabe exatamente onde quer chegar. O capitão não impede as ondas de existirem, mas ele sabe como ajustar a vela para que, mesmo com ventos contrários, a embarcação continue avançando na direção correta.
Talvez o ponto mais difícil de todo esse exercício seja o silêncio. No mundo atual, o silêncio é visto como vazio, e preencher o vazio com estímulos se tornou um vício. Mas para que a sua mente comece a trabalhar a seu favor, ela precisa de momentos de pausa para processar o que você está plantando. Durante esses 7 dias, procure ter momentos em que você não está consumindo nenhum tipo de informação externa. Deixe a sua mente respirar. Deixe-a observar o que brota depois de um tempo sem o ruído do mundo. Você pode se surpreender ao descobrir que a sua mente tem soluções brilhantes escondidas sob camadas de estresse e distração. Quando você para de alimentá-la com lixo informativo, ela começa a buscar algo mais nutritivo para processar. É uma lei da natureza. Ela não tolera o vazio. Se você não colocar pensamentos de qualidade, ela inevitavelmente vai se preencher com o que estiver disponível, o que, infelizmente, costuma ser o medo e a reclamação. Agora, preste muita atenção nisto, pois é aqui que muitos se enganam e param de ver resultados antes da hora. A transformação não acontece por causa de uma nova técnica de autoajuda ou de um mantra mágico que você repete. Ela acontece pela consistência da renovação da sua mentalidade. Não adianta fazer a técnica de manhã e passar o resto do dia destilando reclamações e alimentando o pessimismo. O controle deve ser contínuo. A cada pensamento destrutivo, você substitui. A cada sentimento de raiva injustificada, você reavalia. É um trabalho de vigília constante. Mas ao fim do 7º dia, você não será apenas mais uma pessoa que conhece a teoria. Você será alguém que provou o sabor da autonomia mental. E esse é o ponto de não retorno. Depois que você experimenta o que é ser o mestre da sua casa interior, dificilmente aceitará viver como um escravo de seus próprios estados emocionais novamente. Existem inúmeras evidências de que o ser humano médio passa mais tempo se punindo por erros passados do que planejando soluções para o futuro. Isso é uma drenagem de energia massiva. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras o dia inteiro. Chega ao final do dia, você está exausto, não porque o caminho foi difícil, mas por causa do peso extra que você insistiu em carregar. Os seus pensamentos de culpa, mágoa e remorso são essas pedras. Durante os 7 dias, cada vez que uma pedra dessas aparecer na sua mente, o exercício é identificar o peso, nomeá-lo e decidir conscientemente soltá-lo. Você não precisa carregar o seu passado para o futuro. O aprendizado fica, o peso vai embora. Quando você liberta a sua mente desse fardo, sobra uma energia inacreditável para você criar coisas novas, para ser mais presente com sua família, para entregar mais valor no seu trabalho. A produtividade real nunca foi sobre fazer mais coisas, mas sobre ter a sua energia livre para investir no que realmente importa. Mantenha em mente que este é um processo que envolve a integração entre o seu propósito, a sua vontade e a sua clareza. Muitos falham porque tentam aplicar a força bruta sobre a mente, como se fosse possível simplesmente ordenar que ela pare de pensar em certas coisas. Isso gera atrito e, no final, mais pensamentos negativos. A abordagem mais eficaz e a que mais funciona a longo prazo é o redirecionamento gentil, porém firme. É como treinar uma criança. Você não a bate para educar. Você redireciona o curso dela com disciplina e amor. Trate a sua mente com esse mesmo tipo de autoridade respeitosa. Quando um pensamento negativo surgir, reconheça. Ok, entendo que você está aqui, mas este pensamento não me ajuda a construir o que eu quero, por isso vou focar na minha meta X. Esse diálogo interno, simples e direto, é mais poderoso do que horas de esforço mal direcionado. Antes de chegarmos ao fechamento deste ciclo de reflexão, entenda uma coisa crucial. Você é a única pessoa no mundo que pode fazer isso por você.
Ninguém pode controlar o que se passa na sua mente senão você. A vida é construída, pensamento a pensamento, decisão a decisão. Se você aceitou o convite de embarcar nestes 7 dias de observação, não olhe para os lados buscando aprovação. A maior validação virá do seu próprio resultado interno, da paz que você sentirá ao notar que não é mais refém do turbilhão mental. É um privilégio ter a capacidade de escolher o que habita o seu mundo interior. Não desperdice esse dom dando autoridade para o medo ou para a opinião de gente que não conhece a sua jornada. Você está sendo chamado para um novo padrão de vida, onde a sua mente serve ao seu propósito e não o contrário. Isso exige persistência, mas a colheita vale cada minuto investido no seu jardim mental. O tempo que você dedica a isso é, na verdade, a demonstração máxima de respeito pela vida que Deus te deu. Desperdiçar a oportunidade de governar seus pensamentos é desperdiçar a força criativa que foi colocada dentro de você. Cada pensamento que você aceita é um tijolo na construção da sua vida. Se você percebe que está construindo algo que não te agrada, pare. Analise a planta, reveja a semente e comece a mudar o padrão. A disciplina dos 7 dias é a ferramenta para essa mudança. Você não estará apenas mudando a sua mente, você estará abrindo espaço para que uma nova realidade se manifeste, moldada por uma intenção clara e um coração disposto a agir com sabedoria. A sua transformação é possível, é acessível e começa no próximo pensamento que você decidir cultivar deliberadamente. Se você está pronto para assumir esse compromisso consigo mesmo, se você quer deixar de ser o reflexo do seu ambiente para se tornar o criador da sua própria atmosfera, então siga em frente. Depois que entender que você tem total soberania sobre o seu mundo interno, a forma como você encara cada dia muda completamente. Não é que o mundo exterior fique mais simples, é que o seu interior fica mais robusto. Você começa a ver os problemas como etapas, não como obstáculos definitivos. Você começa a ver as pessoas, mesmo as críticas, como parte de um cenário que você é capaz de gerenciar sem perder a paz. A sua mente, limpa de bagagens desnecessárias, torna-se uma antena para oportunidades. É impressionante observar como, a partir do momento em que você decide o que merece ocupar o espaço da sua atenção, coisas novas, ou talvez as mesmas coisas vistas de um ângulo novo, começam a surgir para confirmar que você estava, o tempo todo, apenas esperando por essa clareza. Você não é e nunca foi um passageiro à mercê do acaso. Você foi desenhado para ser o condutor da sua realidade. Fique atento, pois a tendência do hábito antigo é tentar retornar como uma maré. É comum, no 4º ou 5º dia, você se sentir tentado a relaxar a guarda, a acreditar que já dominou o processo. É exatamente nesse momento que a vigilância deve ser redobrada. A mente gosta da zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja negativa. Ela conhece o terreno, ela sabe onde estão os medos familiares e as ansiedades costumeiras. Sair desse terreno seguro exige um esforço consciente de expansão. Não baixe a guarda, mantenha o monitoramento. Cada vez que você vencer o impulso de reclamar, cada vez que escolher silenciar o ruído alheio em favor da sua própria clareza, você estará adicionando uma camada de resiliência inabalável à sua estrutura mental. Esse é o caminho da maestria. A maestria não é um destino onde se chega, é a forma constante e decidida como você caminha todos os dias. O impacto disso transborda para todas as áreas. Sua família notará, seu ambiente de trabalho sentirá, suas escolhas financeiras serão mais acertadas. É impossível que alguém mude radicalmente o controle da própria mente sem que o mundo ao redor perceba a mudança de vibração. Você se tornará um exemplo silencioso de que a vitória é conquistada primeiro no território da mente, para depois ser materializada no mundo físico.
A sua vida é um reflexo das suas decisões. E a mais importante de todas é a decisão sobre quem você vai ser dentro da sua própria cabeça. Assuma a responsabilidade de ser o guardião dessa porta. Ninguém mais tem essa chave. Apenas você decide quem entra, o que permanece e o que é sumariamente descartado. Essa é a verdadeira liberdade, conquistada com a coragem de quem entende que a mente é o recurso mais valioso que existe e que ela pode sim se tornar a sua aliada mais poderosa. Quando chegar o momento de concluir esses 7 dias, olhe para trás não com orgulho pessoal, mas com a gratidão de quem entendeu uma lei universal fundamental. Você nunca esteve realmente impotente. A sua percepção apenas estava bloqueada por hábitos que você tinha o poder de mudar a qualquer instante. Essa descoberta é libertadora. Ela transforma a sua maneira de se relacionar com o Criador, pois você percebe que a força para mudar a sua condição foi posta à sua disposição desde sempre. A sua tarefa agora é apenas a disciplina da aplicação. Se você se sentir capaz de continuar por mais uma semana, faça-o. A repetição cria o mestre. A constância cria a realidade. A partir de agora, cada dia é um novo campo fértil, pronto para receber apenas as sementes que você, e somente você, decidir plantar. Se esse processo de clareza tocou a sua alma e você decidiu que hoje é o dia de retomar as rédeas da sua mente, deixe o seu amém nos comentários como um selo de compromisso com o seu próprio crescimento. Compartilhe esse ensinamento com quem você sabe que precisa ouvir uma palavra que não apenas motiva, mas transforma na prática. Inscreva-se para continuarmos esta caminhada de renovação todos os dias, pois a fé e a sabedoria são fontes que, quando bebemos juntos, tornam-se um rio inesgotável em nossas vidas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, para que você caminhe não pelo que vê, mas pelo que Ele colocou dentro de você. Siga firme, porque o controle está nas suas mãos e o seu futuro está sendo desenhado agora. Lembre-se que essa estrutura de 7 dias que você acabou de percorrer não é apenas uma técnica de foco, mas uma forma de organizar o seu espírito para que ele não se disperse nas distrações deste mundo. Salomão escreveu em Provérbios que a boca fala do que o coração está cheio e o seu coração se enche daquilo que a sua mente cultiva deliberadamente todos os dias. Quando você treina seus pensamentos para não se perderem em ansiedades desnecessárias, você cria um ambiente onde a paz pode habitar e a sabedoria pode germinar. O segredo final não é o esforço do 24º dia, nem a perfeição na execução, mas a constância de quem entende que o comando da sua própria mente é uma dádiva divina, um mordomo fiel que você deve instruir com autoridade e graça. Derrube agora a última objeção que ainda tenta te convencer de que você não tem esse poder. A verdade é que a mudança não acontece pelo acúmulo de informações, mas pela decisão inabalável de permanecer fiel ao que você estabeleceu no seu interior. A sua mente é o campo de batalha mais importante que existe. Se você a governa conforme a luz da verdade, o mundo ao seu redor naturalmente começará a se alinhar com essa nova postura. Pare de reagir às circunstâncias como um servo do medo e comece a agir como alguém que, por meio da fé, entende que a direção dos seus pensamentos hoje é o que define o horizonte da sua vida amanhã. O que começou como uma simples técnica de 7 dias deve se tornar, a partir de agora, o seu modo inegociável de viver. Se essa clareza que você encontrou hoje deu novo sentido à sua rotina, deixe o seu amém aqui embaixo, registrando esse passo de fé. Inscreva-se e ative as notificações para continuarmos a fortalecer sua jornada com orientações que alinham sua mente à vontade de Deus.
Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa recuperar o domínio sobre seus pensamentos e encontrar a esperança que só existe em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti e te dando uma mente cheia de paz e clareza em todos os seus caminhos.